Ela veio de longe também, 1.600 quilômetros para ser mais exato. Além de estilosa, ela é pastora na Igreja Cristã Presbiteriana há 5 anos. Além de estar à frente da rede de jovens Rabone, também é líder da Nação Betel de homens e mulheres. Ela é empresária, MBA em gestão de pessoas e formada em teologia, esposa do Felipe e mãe da Yane. Recebam com muito carinho e barulho, pastora Adri Souza. Se for para mim, tá bom, mas se for para Jesus, você pode aplaudir mais forte, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Quem já me conhecia aqui? Uau! Quem gostou da minha melhor parte? Olá, ó, ele falou para mim que ia conquistar vocês, porque ele ficou com inveja. No início que a mulherada vinha, me abraçava, ele falou, amor, eu vou conquistar esse povo aí. E nós estamos competindo. Mas eu acho que eu estou ganhando, amém? Só porque ele é flamenguista. Tem flamenguista aí? E corintiano, tem? Gente, eu vou contar para vocês que eu me converti. Eu era corintiana e o Fê me fez virar flamenguista. O que acontece, né, gente? Mas quando, escuta só, quando eu vou para casa do meu pai, eu sou corintiana. Amém, gente, mas é uma alegria estar aqui com vocês, me sinto em casa. Mais uma vez aqui com o pessoal de Soretama. Gente, eu fiquei treinando a tarde inteira Soretama, porque eu falava tudo menos Soretama. Agora estou falando certinho, né? Mas é uma alegria estar aqui com vocês, com a pastora Miriam, o pastor Dudu, toda essa equipe pastoral. Queria agradecer a todas as meninas, as pastoras que mandaram mensagem para mim. Eu falava pro Fiel, chegou uma mensagem. E ele ali, não, eu falei, elas me amam. Mas meninas, obrigada, vocês encheram meu coração de alegria mais uma vez por estar aqui revendo vocês. E quero perguntar qual que é a expectativa do seu coração para essa noite? Aonde está a expectativa para essa noite? Fala assim, está em Jesus. Porque o tema dessa conferência vai transbordar. Gente, eu achei poderoso o tema. E o tema que eu trouxe para a minha mensagem hoje é vai transbordar. E quem aqui de fato está ansioso para esse transbordar? Então aumenta a sua expectativa, porque eu não sei como que esse culto vai acabar hoje. Eu não tenho noção de como nós iremos terminar, se iremos terminar. Né? O que o Senhor Jesus vai fazer nessa noite, mas que o teu coração esteja ali sedento para receber e realmente transbordar nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, nós vamos ler o capítulo 4, do 1 ao 7. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor? Diz assim. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais nenhuma vasilha. E o azeite então parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. E nessa hora eu peço para que mais uma vez ela venha ser viva e eficaz no meio do teu povo, Pai. Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo
desde o momento da ministração, venha estar levando, trazendo um entendimento daquilo que o Senhor tem para fazer nessa cidade, Pai, e também até os confins da terra, porque eu sei que aqui temos muitas cidades representadas, e nós sabemos que o Senhor tem um propósito para cumprir através da tua igreja aqui na terra. Senhor, nos leva, Pai, a ser cheios nessa noite, para que nós venhamos transbordar onde quer que nós estejamos, Pai. Eu oro, Pai, pedindo para que o Senhor me esconda atrás da cruz, que eu não venha atrapalhar em nada aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. E desde já nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só Tu és digno. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quem aqui já ouviu essa história? Muitas vezes, né? E vamos me ajudar, eu gosto que vocês conversem comigo para mim não ficar ministrando sozinha, tá bom? O que é que estava acontecendo? Qual era a situação que essa mulher se encontrava neste momento? Vamos relembrar. Ela chega para o profeta e dá uma notícia. Qual a notícia? O meu marido? Era qualquer marido? Não, gente. Era um profeta, era um homem de Deus, então era um cara que ia fazer muita falta, não somente para aquela mulher, mas para todos que ali rodeavam, cercavam ele, porque ele era um homem de Deus, um profeta. E ela continua dizendo o quê? Então ela está com um grande problema, né? Primeiro o marido morreu e ela continua falando para o profeta o quê? Agora o credor está batendo na minha porta e quer levar os meus filhos cativos, porque o marido morreu e deixou uma dívida. E estudos falam que a dívida pode ter sido contraída naquele tempo em que Jezabel estava lá perseguindo os profetas. E este homem, este profeta, ele investiu na escola de profetas. Ele ajudou a esconder os profetas. Então alguns estudos falam que a dívida pode ser até adquirida pelo fato dele estar investindo na obra de Deus. O fato é, este homem morre e deixa a mulher endividada. E agora o credor está lá na porta batendo, querendo levar os filhos dela cativos como escravos. E naquela época era permitido isso. Se eu tinha uma dívida e não tinha dinheiro para pagar, eles pegavam o que eu tinha. Eu acredito que essa mulher não tinha nada de valor. O que ela tinha de mais precioso eram os filhos. Fala assim comigo, filhos. O que ela tinha de mais precioso eram os filhos. E os filhos agora estavam debaixo de uma ameaça, serem levados cativos. E qual é a atitude dessa mulher mediante a essa situação? O que você faria no lugar dela? Lembre-se que ela está enfrentando luto, ela está enfrentando uma crise financeira e agora ela está debaixo de uma ameaça. O que você faria? Vamos lá, opção A. Cruzaria os braços e choraria? Muitos fazem isso, não é? Quando vem a dificuldade, quando vem o dia mal, quando vem a enfermidade, quando vem a crise, quando vem a escassez, quando acontece qualquer coisinha, tem gente que descabela, chora, quer chutar o balde e desespera. Opção B, fica indiferente. O problema não é meu. Leva essa criançada aí, pode levar. Então só incomodando, deixa, não estou nem aí. Ela podia ser assim, egoísta e não, deixa, né? Tá tudo, né? Não que vá. Lá em Ponta Grossa a gente fala, tá tudo lascado. Aqui vocês falam isso? Então estamos na mesma região, né? Tá tudo lascado, não deixe. Opção C, não tem o que fazer. Acaba paralisando diante da situação e fica ali. Qual é a atitude dessa mulher? Eu quero que você olhe bem firme para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, ela reagiu. Olha de novo, fala, ela reagiu. Então eu quero dizer para você, igreja de Jesus Cristo aqui no Espírito Santo, porque eu sei que tem várias cidades aqui representadas. Nós, igreja de Jesus Cristo, nós precisamos reagir. Reagir, sabe por quê? Porque nós estamos diante da mesma ameaça que essa mulher. Estamos enfrentando os dias difíceis, sim ou não? Dias de luto, dias de dor, dias de escassez. Mas o pior do que tudo isso, sabe o que é? A ameaça dos filhos. Porque filhos fala de futuro. Filhos fala das próximas gerações. E nós estamos sobre a ameaça. Filhos estão sendo, alguns não estão nem sobre a ameaça, alguns já estão.
sendo cativos. Como assim cativos? Cativos nas drogas, cativo na prostituição, cativo no medo, na depressão, na angústia, na ansiedade, em tanta coisa. Filhos estão cativos. Filhos estão cativos, outros sobre a ameaça. E o que nós, Igreja de Jesus Cristo aqui na terra, estamos fazendo? Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude enquanto igreja? O que é que nós estamos fazendo? Muitos não estão nem aí. Outros ficam só se lamentando. Outros não fazem nada. Ei, eu creio que Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer: é tempo de reagir. É tempo de reagir. Amém? Nós estamos perdendo muitas pessoas. Nós estávamos conversando aqui com os pastores sobre a realidade lá de Ponta Grossa, com aqui de Sorotama. Gente, falei errado agora. Soretama. Vocês estão no céu, gente. Porque a questão da pandemia lá em Ponta Grossa tá muito feio. Tá feio mesmo. Não vou falar aqui porque não aguento mais falar do Covid. Até peguei essa porcaria aí, né? Mas o Covid não nos venceu. Nós vencemos ele, né? Mas lá em Ponta Grossa, gente, tá muito feio. Tá muito grave. A gente tá perdendo muita gente. Quem aqui perdeu alguém? Algum conhecido? Ergue a mão bem alto para me ver. Algum conhecido, um vizinho, um familiar? Infelizmente, vocês também tiveram muitas perdas. E sabe, queridos, o que mais me entristece com essas perdas não são os irmãos da igreja que morrem. Embora a gente sinta, a gente sabe que eles vão fazer falta, a gente sabe que... Mas nos alegra porque nós sabemos que eles estão na glória. Mas o que mais me inquieta, o que mais me entristeceu nesse tempo em que nós perdemos mais de 1000 pessoas na nossa cidade, sabe o que foi? Quantos não conheciam Jesus? Quantos a gente sabia? Claro que nós não somos Deus para saber, mas ali a gente sabia que não tinha uma vida com Deus, que estavam no pecado. Eu creio na misericórdia de Deus, porque o tempo que a pessoa fica no hospital, enfim, ela tem um momento para ter um tete-a-tete com Jesus, né? E nós oramos para que eles tenham sido salvos, mas o que mais me incomoda, queridos, é que pessoas estão morrendo, não só de Covid, de acidente, de outras enfermidades, enfim, de tantas coisas, morrendo sem Jesus. Porque a maior tragédia da vida, ela não é a morte. A maior tragédia da vida é uma eternidade sem Jesus. Isso te incomoda, querido? Pensa agora na sua família. Quantas pessoas na sua casa, na sua família, que não conhecem Jesus? Se elas morressem hoje, aonde é que elas estariam? Nós precisamos reagir, queridos, porque os filhos estão sendo cativos. E um cativo que é eterno. Nós precisamos reagir. E com a história dessa mulher, eu quero passar para vocês 4 atitudes que essa mulher teve que me chamou muito a atenção. E a primeira atitude dela foi que ela recorreu a Deus. Fala assim comigo: recorra a Deus. Você sabe disso? E por que muitas vezes nós não fazemos? Recorra a Deus. Como eu disse para vocês no início, a situação em que ela estava vivendo era uma situação de caos. Morte, né? Ela estava enfrentando o luto, a escassez porque ela não tinha nada em casa, a ameaça lá do credor. Ela estava numa situação difícil. E a primeira coisa que ela faz, o que é? Ela recorre a Deus. Ela recorre ao profeta. Ela chega para o profeta Eliseu e pede ajuda. Ela pede socorro. Eliseu aqui, ele representa Deus naquela época, porque ele era um profeta, ele era a própria representatividade de Deus. E ela busca um homem de Deus, ela busca ajuda no lugar certo. E o que você faz quando a coisa está difícil? E sabe, queridos, às vezes a nossa situação não é nem tão difícil quanto a dela. Às vezes é uma coisinha deste tamanho que a gente transforma em algo gigante. Mas o que você faz quando o dia mal chega na sua vida? Quando acontece alguma situação, o que você faz? Às vezes, na maioria das vezes, buscar a Deus tem sido a nossa última opção. A gente tenta dar um jeitinho, a gente tenta com a nossa força, a gente tenta de tudo que é jeito. Quando não tenta, vai pro Facebook e fica se lamentando. É ou não é? Aqui tem dessas? Aquelas pessoas que vai pro Facebook e fica lá, ai, porque a vida tá isso, aquilo. Eu olho assim, depois eu olho outro dia e falo, vamos ver qual que é a notícia de hoje. Se já melhorou, se já não melhorou. Né?
Queridos, muitas vezes nós vamos passar por situações em que nós não saberemos o que fazer. Você já passou por situação assim? Tão crítica, tão difícil, que você não sabe o que fazer, que você não sabe que decisão tomar. E eu quero que você grave isso hoje. Não saber o que fazer é aceitável, mas não saber a quem recorrer é inadmissível. Queridos, nós somos a igreja de Jesus. E muitas vezes nós não saberemos realmente o que fazer mediante as situações difíceis que aparecer na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso ministério, na família, enfim, em todas as áreas. Não saber o que fazer é aceitável, mas não saber a quem recorrer é inadmissível. Faz assim comigo. Em primeiro lugar, erga a mão bem alto para você gravar. Em primeiro lugar, eu preciso buscar o Senhor. Amém? Busque ao Senhor. Nós não podemos ser aquela geração que na hora da dificuldade quer chutar o balde, que descabela, que desespera, que tem as atitudes mais infantis, que faz tudo para depois, quando às vezes até piora a situação, né? O que estava ruim fica pior. Daí chega pedindo um conselho, uma ajuda. Daí que vai. Você chega e fala: daí, irmão, buscou em Deus? Orou? Sabe por quê, gente? Quando a gente ora, quando a gente está com uma dificuldade, uma situação que nós não sabemos o que fazer, não tem como você chegar na presença de Deus e sair do mesmo jeito, sabia disso? Deus, Ele vai te dar uma nova estratégia. Deus vai te dar uma saída. E muitas vezes vai ser doida. Olha para essa mulher. Ela chega com um problemão. Qual é a estratégia de Deus para ela? Pega o azeite que você tem, que é pouquinho, e derrama sobre vasos vazios. Não poucos, mas muitos. E derrama. Gente, você faria isso se Deus te desse essa estratégia? Fala sério. Você tem um pouquinho de azeite e Deus falasse: vai lá e derrama nos vasos vazios. Pega de todo mundo aí e derrama. Você faria? Queridos, quando nós vamos para o secreto, Deus, Ele nos dá estratégias. E às vezes as estratégias são doidas. Você vai compartilhar com as pessoas, vão dizer: meu Deus, que é isso? Está doida? Não vai dar certo. As pessoas não estavam lá no secreto quando Deus falou com você. Então, ainda que seja doideira a estratégia que Deus te der, faz, porque Ele vai fazer transbordar. Amém? Obedece a Deus, obedece. Pode aplaudir, porque é para Ele. Muitas vezes a gente não vai sair de lá com uma estratégia, não, porque nem sempre é assim, não é? Mas às vezes, na maioria das vezes, todas elas, quando você entra na presença de Deus, com uma situação que está te angustiando, com uma situação difícil, às vezes as circunstâncias não vão mudar automaticamente, mas aqui dentro muda, é ou não é? Aqui dentro muda. Ainda que não mude as circunstâncias, aqui dentro muda. E sabe, queridos, as atitudes que você toma, as atitudes que você tem nos dias ruins, evidenciam como está a sua vida de oração. Porque quem ora tem um posicionamento diferente. Quem ora reage de uma forma diferente. Quem ora consegue ver as coisas com esperança, com expectativa, consegue ver tudo com propósito. Eu creio que em tudo tem propósito. Nós pegamos o Covid lá na semana da nossa conferência, gente. Pensa, nossa conferência de jovens. Nós ali, tudo acelerado, organizamos tudo. Aí na semana, pegamos o Covid. A conferência aconteceria sexta e sábado. Na quinta-feira, o pessoal da saúde, não sei se eles ligam aqui também, liberando. Eles ligaram para mim. Olha, como é que você tá? Eu falei: tô ótima. Tem uma conferência amanhã. Tô bem. Tô maravilhosa. Ela falou: tá mesmo? E eu não estava mentindo, realmente estava bem e tal. Eu falei: os sintomas estão bem tranquilos, não tenho mais sintomas, enfim. E lá, então a gente está liberando vocês. Tá bom, quinta-feira. Sexta-feira o nosso pastor liga pra gente, fala: daí, como é que vocês estão? Nós estamos faceiro. Já vendo o look da conferência, pegando a camiseta, enfim, você sabe como é que é, né? Aí o nosso pastor liga e fala: Fê e Adri, eu quero que vocês façam o exame novamente. Eu falei: não precisa, pastor. A saúde, que é a autoridade máxima da cidade, nos ligou e nos liberou. Nós estamos limpos. Nós estávamos comemorando. Ele falou: não, eu quero que vocês façam, porque vai ter muita gente, enfim, vai dar negativo, mas vamos fazer. Gente, e tinha que dar negativo, porque deu um tempão, né, amor? Nós somos uma exceção. Sei lá o que aconteceu. Enfim, fizemos o exame. O exame ficava pronto 5 horas da tarde, a conferência começava às 6 horas.
5 horas da tarde nós pegamos um resultado positivo. Falei, que é isso? É obra do capeta. Né? Falei, meu Deus, que é isso? E agora? E nós ali, na hora, a gente ligou para o pastor, falando, deu positivo, e agora? Ele falou, não, vocês não vão. Gente, na hora que eu escutei um não vão, sabe o que eu fiz? Fui para o quarto, me arrumei para ir para a conferência, sentei no sofá da sala, eu e o Fê, e gravamos um vídeo lá ao vivo, e falamos com o pessoal lá da conferência, e sentamos a assistir. Gente, aquele não vão veio assim, tipo, com uma faca no nosso coração. Meu Deus, tanto empenho. Quem é que está ajudando a pastora a coordenar essa conferência? É muito empenho, gente, é muita coisa. E nós ali, e não vão, vocês não vão. E nós sentamos e ficamos 2 dias assistindo a conferência online, lá em casa. E nós não murmuramos, nós não reclamamos, nós não fizemos nada. Nós oramos agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tínhamos de estar ali assistindo a conferência. Porque o Senhor podia ter nos levado, mas Ele não nos levou. E o que foi mais tremendo, gente, foi porque a nossa equipe, nosso MJ12, vocês chamam de MJ12 aqui também? Ou G12? A nossa equipe, gente, eles voaram na conferência. Eu fiquei, uau, uau, uau. A gente ficou babando. E no final a gente recebeu tanta mensagem de pastores convidados que estavam lá. Enfim, muita gente mandando mensagem para nós. Falando, feia, vocês fizeram muita falta. Mas que equipe top que vocês têm. Meu Deus, a galera voou. E aquilo ali aqueceu o nosso coração. Sabe por quê? Em tudo há um propósito. Liderar não é liderar para si. Liderar é liderar para poder morrer. Você sabia disso? E eu falei para o pessoal, olha, a gente está muito feliz porque a gente já pode morrer. Não que eu queira, né? Não quero, não me leva, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer aqui. Mas liderar é liderar para poder morrer. Porque se eu morrer, eu não vou fazer falta. E se eu não fizer falta, eu estou cumprindo bem o meu propósito aqui. Então nós sabíamos que o fato de nós não irmos à conferência, existia um propósito, que era impulsionar a nossa equipe. E eles voaram, avançaram. Tudo tem um propósito, amém? Não murmura, não reclama mediante as situações contrárias, mediante o dia mau. Agradeça a Deus, começa a pensar, Senhor, por que eu estou aqui? Por que estou passando por isso? Me ajuda, Senhor, a entender o propósito disso. Eu creio que em toda adversidade, em toda tribulação, o Senhor quer nos aperfeiçoar. Tem algo que precisa ser melhorado quando o Senhor nos permite passar por lutas. Amém? Se permita ser aperfeiçoado. Outra coisa que eu quero falar sobre isso é que a crise, a dificuldade, às vezes a gente fala, a dificuldade vem para abalar a minha fé. Quem já falou isso? Pode erguer a mão assim, bem discretamente. A dificuldade vem para abalar a minha fé. Não. Na verdade, ela vem para revelar a sua fé. Não para Deus, porque Deus sabe. Ele sabe. A gente chama de picolé aqueles que são frios na fé. Aqui se chama do quê? Ela fala, mas Deus sabe se é picolé ou não é. Ou é do fogo. Deus sabe qual é o nível, qual é a intensidade da sua fé. Ele conhece. Mas a crise, a dificuldade, a adversidade, o dia mau, ele vem para revelar para você, que às vezes está se achando o quão fraco, o quão frágil, o quão você ainda necessita buscar a Deus. Queridos, o Senhor permite tudo isso para que a gente se achegue mais a Ele, para que a gente busque mais a Ele com intensidade. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer? Buscar a Deus, recorrer a Ele. Em segundo lugar, entenda que, sem o óleo da unção, você é apenas uma botija vazia. Que triste, né, gente? O profeta chega para ela e diz, declara-me o que tu tens. E ela diz, eu não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Ela estava dizendo para ele, ei profeta, eu não tenho nada. Eu tenho tão pouco. Tudo que eu tenho, na verdade, não é suficiente para suprir a minha necessidade. Eu não tenho mais nada, eu não tenho bens, eu não tenho recursos, eu não tenho nada. Eu só tenho uma botija de azeite. Queridos, eu fico imaginando essa mulher. A crise roubou tudo dela. O marido, a questão financeira. Ela não tinha nem comida dentro de casa, não tinha nada. Roubou tudo. Só não roubou uma coisa, que foi o azeite. O azeite na Bíblia, ele simboliza a unção.
O azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Queridos, você pode passar por dias ruins, sim, nós estamos passando. E esses dias ruins podem roubar tudo de você. Pode levar tudo. Fico sem nada. Mas existe uma coisa que você não pode perder. Sabe o que é, jovem? Fala comigo, a unção. Não perca a unção. Não perca a unção. Essa casa, essa mulher só estava em pé mediante a todas essas dificuldades que ela estava enfrentando, porque ela tinha azeite. Queridos, o que nos mantém em pé é o azeite. O que nos faz não olhar para trás e não desistir. O que nos faz não murmurar. Ah, a igreja abriu, a igreja fechou, ah, isso aconteceu, isso. O que nos faz não murmurar é a presença, é o azeite. Não perca. Sabe por quê? Ainda que você não tenha nada, ainda que te falte tudo, se tiver azeite, tem matéria-prima para Deus operar milagres. Tem azeite em você? Chacoalha o irmão que está ao teu lado e pergunta: tem azeite em você? Uau, queridos, não perca o azeite, porque se você o perdê-lo, você será uma botija vazia. E botija vazia, queridos, não serve para nada. Botija vazia não serve para nada. Não perca o azeite. Em terceiro lugar, enxergue com os olhos da fé o potencial que há em você. O profeta pergunta: ei, minha filha, o que você tem em casa? E ela diz o quê? Fala alto. Nada. Eu não tenho nada. E nada, eu vou explicar para vocês o que é nada. Você explicou para eles, amor, sobre nada? Você explicou quais palavras que você... Tudo e... todas. Então agora eu vou explicar para vocês o que é nada. Nada é nada. E ela diz para o profeta: eu não tenho nada. E eu fico imaginando o profeta ali instigando ela, falando: ei, tem que ter alguma coisa, minha filha. Tem que ter. Procura aí. Olha direito. E ela diz: ah, sim, aqui na minha versão, gente, tá bom? Inventada. Ah, eu tenho um pouquinho. Faz assim, ó, bem pouquinho. Eu tenho um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. E esse pouquinho que eu tenho não é suficiente para a demanda que eu preciso. Esse pouquinho que eu tenho não dá para nada, profeta. Esse pouquinho é tão pouquinho, que cabe dentro de uma botija. É muito pouco. Não dá. Eu não consigo. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Às vezes você está bem assim. Deus olha para você e fala: o que você tem nas mãos? O que você tem? Você fala: eu não tenho nada. Aí Deus fala: olha aí direito, tem que ter alguma coisa. Você fala: ai, Senhor, eu tenho só um pouquinho. E esse pouquinho não dá para nada, não dá nem para mim às vezes. Lá em Ponta Grossa, é a questão da pandemia, e abre célula, fecha célula. Teve muita gente que chegava assim para mim e falava: ai, pastora, eu tô tão fraca, eu não posso, aqui em Sorotama não aconteceu isso, né? Mas eu não posso mais liderar a minha célula, eu não posso mais cuidar das pessoas. E tinha discípulos, gente, isso que eu ficava mais: ai, Senhor, leva. Não leva, deixa mais um pouco. Que eles não ouçam, né? Não tá filmando, né? Te amamos. Eles falavam: ai, eu tenho tão pouquinho, Senhor, pastor, eu tô tão fraco. Sabe aquele bichinho do fraco? Eu tô tão fraco, que eu não tenho nem pra mim. Eu tô tão limitada, eu tô tão cansada. Ei, queridos, o que você tem nas mãos, ainda que seja um pouquinho, se você entregar nas mãos do Senhor, Ele faz transbordar, Ele faz multiplicar, Ele pode fazer todas as coisas através do seu pouquinho. Nós não podemos limitar o poder de Deus, nós não podemos limitá-lo. Ah, queridos, não limite, amém? Olhe para as suas mãos aí, profeticamente. Eu quero te perguntar: o que é que você tem nas suas mãos hoje? O que Deus já colocou nas suas mãos? Comece a olhar. O Senhor colocou dons, talentos, habilidades. O
que é que Ele colocou nas suas mãos? É pouco ou não? Queridos, olha para mim agora. Isso que você tem nas mãos, ainda que para você acha que é pouco, nas mãos de Deus, queridos, é mais do que o suficiente para ganhar essa cidade toda. É mais do que o suficiente para ganhar esse estado, o Brasil e até os confins da terra. Não é pouco, porque o Deus que nós servimos é um Deus ilimitado. É um Deus que move no nosso pouco. Amém? O problema é que nós descartamos o pouco, é ou não é? Você olha e fala, não, eu não posso, eu não consigo, eu tenho pouco, não dá. Nós descartamos o pouco porque nós queremos transbordar. Nós queremos ser cheios. E daí nós descartamos o pouco. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, ei, vai com o teu pouquinho. Vai com aquilo que já está nas suas mãos. Amém? Eu gosto da história de Davi. Davi, queridos, quando ele está para enfrentar o Golias, né? Ele se candidata lá para enfrentar Golias. E o que acontece? Quando Saul, o rei, fica sabendo que ele se candidatou, ele oferece a armadura dele. E a história conta que Saul era bem maior que Davi. A armadura de Saul servia em Davi? Não. Aí ele queria dar a dele para Davi e não dava certo. E Davi teve que tirar toda aquela parnafenária. Todas aquelas coisas. Ele teve que tirar tudo, porque pesava, ele não conseguia nem andar. Aí eu fico imaginando Deus olhando para Davi e falando, Davi, o que você tem nas mãos, Davi? Senhor, eu tenho uma funda e 5 pedras. Vai com o que você tem nas mãos, porque esse gigante eu já derrubei. Eu gosto da história de Moisés, querido. Deus literalmente chega para Moisés e fala, Moisés, eu te chamei, eu te escolhi para você libertar o meu povo. O que você tem nas mãos, Moisés? E ele olha e fala, um cajado. Eu tenho um cajado, Senhor. Eu tenho um pedaço de madeira. Moisés enfrentou o homem mais poderoso da sua época, o faraó, com um pedaço de pau. É ou não é Deus? É ou não é Deus, gente? Vai com o que você tem nas mãos. Sabe por quê? Porque o que você tem nas mãos é mais do que o suficiente para alimentar uma multidão. Foi assim com os 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem nas mãos já é mais do que o suficiente para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Amém, queridos? Deus tem algo grandioso para fazer através de você. Então não limita o poder de Deus. Aleluia! Use o que você tem. Use o que você tem. Como eu disse, para você olhar para suas mãos, quais são os talentos, as habilidades que Deus te deu. Eu acho engraçado, gente, que tem pessoas às vezes que canta só um pouquinho. Conhece aquela pessoa que não canta nada? Que canta aquela coisa assim. Mas quando sobe no altar para cantar, ou quando está ali na célula e começa a adorar, gente, a presença de Deus vem e invade de uma forma. Nós temos um casal de discípulos lá, gente, que se converteram, enfim, e eles não tinham nem a 4ª série. E foram muito criticados até no início, porque começaram a liderar a célula. E algumas pessoas falam, nossa, eles não têm nem a 4ª série, como é que vão liderar a célula? Eu falei, mas eles sabem ler a Bíblia. Queridos, mas aquele casal, quando abria a boca para falar, eles não sabiam nem escrever direito. Não sabiam. Mas quando eles abriam a boca para falar da palavra de Deus, gente, vidas transformavam. E hoje eles são a maior célula debaixo de nós. Vidas eram transformadas. Por quê? Não adianta eu saber cantar muito. Não adianta eu pregar maravilhosamente bem. Não adianta eu dançar, fazer qualquer coisa. Louvar, tudo aquilo que a gente faz para servir a Deus. Com tanta, como é que eu posso dizer, capacidade. E não ter unção. Não estou dizendo que você não precisa se capacitar. Mas o mais importante, queridos, é a unção. Então, se você canta um pouquinho, se você prega um pouquinho, se você dança um pouquinho, se você toca um pouquinho, vem com o teu pouquinho, porque Deus vai te usar e vidas serão transformadas, vidas serão tocadas, pessoas serão cheias através de você. Não limite o poder de Deus, não limite a obra dele, porque não somos nós, queridos, é ele. A pessoa que vos fala, gente, é uma pessoa que tem bem pouquinho. Pense na pessoa tímida, não é, amor? Gente, eu não olhava pro lado para falar com as pessoas de tanta vergonha que eu tinha. Todo mundo achava que eu era metida. Mas não, eu tinha vergonha mesmo. Ficava assim, a pessoa passava, eu...
eu cumprimentasse, a pessoa falasse comigo. Senão eu não olhava, gente. De tão tímida que eu era. Fui criada assim, né, dos matos. Então eu era muito fechada, eu era muito tímida. E quando Deus me chamou, né, quando nós nos convertemos, a questão de ganhar almas, ganhar vidas ardeu no nosso coração. E eu lembro, o Fê, né, sempre foi mais assim, porque ele era do comércio, né, ele era do povo. E eu não, já era mais, né, ali, fechadinha. E para ganhar pessoas, para falar de Jesus, gente, eu quase morria. Não que hoje eu às vezes ainda tenho quase mini infarto para vir pregar aqui, né? Gente, mas eu quase morria de medo, de timidez. E ali tão limitada, tão pequena, tão, né? E Deus começou a fazer. Eu lembro a primeira célula que eu fiz, gente. Estava eu, Fê, esse casal de discípulos que eu contei para vocês. E o nosso cachorro, que a gente contava numa lote para dar, né? Para dar uma aumentada no número. Mas nós estávamos ali, nós 4 e o cachorro, né? Nós 5. E em 15 minutos, gente, eu orei, fiz dinâmica, fiz a palavra, tudo. Em 15 minutos. Porque eu queria, sabe? Porque estava me dando um nervo de falar. A primeira vez que eu orei em público, né, amor? Essa foi engraçada, gente, em público. Nós estávamos lá em casa com um casal de amigos. E o Felipe falou assim pra mim, amor, ora pelo alimento. E eu, você tá de brincadeira? Ele, ora pelo alimento, amor. Eu falei, não, eles estão aqui. Tipo, na frente deles, não posso orar. Ele, amor, ora. É só falar, Senhor, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém, tá tudo certo. Eu falei, não consigo. E ele, amor, ora. E o casal, olha, ora, Adri, ora. E eu não consigo. Gente, sabe o que aconteceu? Eu comecei a chorar para não orar, porque eu não conseguia. De tão tímida, de tanta vergonha que eu tinha, de tanta limitação. Mas um dia o Espírito Santo me pegou e eu creio que Ele vai pegar nessa noite os tímidos, aqueles que se acham incapazes, aqueles que acham que não conseguem, e uma unção fresca vai vir sobre você, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, de timidez, não, Ele nos deu ousadia, poder. Queridos, um dia o Espírito Santo me pegou e eu falei, não, Senhor, agora há pouco, antes de eu subir aqui, sabe o que eu estava, eu vou contar para vocês, não dá risada, sabe o que eu estava orando? Sério, gente, eu ali no banco, Senhor, o Senhor usou uma mula, usa eu. Me usa, Senhor, o Senhor usou uma mula, então me usa, me capacita. E o Senhor capacita, queridos, Ele usou uma mula, Ele pode nos usar. Amém? Não limite o poder de Deus, não limite aquilo que Ele pode fazer, ainda que seja pouco. Deus é um Deus que faz transbordar. E por último, lá em Ponta Grossa, quando a gente fala essa palavra, por último, as pessoas falam assim, para dizer que estão tristes. Vou falar aqui de novo para me ficar feliz aqui. E por último, nós já estamos terminando, né? O óleo não vai parar até que todos sejam cheios. O profeta diz para aquela mulher, vai na vizinhança e pede vasos emprestados. Ele diz, vai na vizinhança e pede vasos emprestados. Queridos, ele libera uma palavra de ordem para aquela mulher. Ele diz, vai. Queridos, você sentiu o vai de Deus para você nessa noite? O Senhor diz, vai. 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 Vai aonde? Vai aonde? Na vizinhança. Deus estava liberando uma palavra através do profeta sobre aquela mulher, de que vasos vazios seriam cheios. Ele diz, vai, obedece, vai, pega vasos vazios na sua vizinhança. Ei, dá uma olhada aí no raio da sua vizinhança, no raio do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família, no reduto em que você está inserido, que é a sua vizinhança. Quantos vasos vazios tem lá? Tem vaso vazio? Tem vaso vazio? Sim ou não? E o que você está esperando para transbordar sobre eles? Queridos, onde tem vaso vazio, o Senhor tem uma expectativa. Vai, pega esses vasos e traz. Amém? Ela busca então os vasos vazios. E o profeta diz para ela, não poucos, mas muitos. Uau, queridos. E o que é pouco, o que é muito?
Depende de quem está ouvindo. R$10 pode ser muito para alguém, sim ou não? R$1.000 pode ser pouquíssimo para outros. Então, muitos, depende de quem está ouvindo. E ele fala, vai, pega, não poucos, mas muitos. Ele não limita aquilo que Deus poderia fazer através dela. Ele não limita, ele fala, vai, pega. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, quantos vasos vazios você é capaz de carregar? Porque na sua vizinhança tem ou não tem? Quantos você é capaz? Às vezes você pega um, né? Ai, como é difícil carregar esse vaso aqui. Meu Deus do céu. Pesado. Difícil. Ai, acho que eu vou desistir. E tem outros, deixa eu pôr aqui para não quebrar, né? Tem outros que não, vão lá e pega um, pega outro. E quando você vê, tá lá, ó, cheio de vaso. Aí tem pessoas que estão rompendo, que estão fluindo no chamado, no ministério, estão de fato transbordando. E você olha e fala, ué, por que comigo não acontece? Sabe por que não acontece? Porque você não está disposto a carregar os vasos vazios. Queridos, Deus, Ele é uma fonte inesgotável. E enquanto houver vasos vazios, vai haver azeite. Ah, queridos, está na hora de nós sairmos da nossa vizinhança e pegarmos todos quantos nós pudermos carregar e trazer. Porque não é você que transborda, mas é o Senhor que transborda através de você. Ah, queridos, esse transbordar é profético nessa noite. É para esse tempo, é para essa cidade. E às vezes você vai olhar e vai falar, não, mas eu acho, como eu disse no início, eu acho que eu não tenho azeite suficiente. Eu acho que é só um pouquinho. Eu acho que não dá. Queridos, entenda aqui comigo. Eu pedi para elas esse vaso aqui para representar a botija. Essa botija, né? Não é botija, mas faz de conta que é uma botija. Ainda que estivesse cheia, ela seria o suficiente para encher esse vaso? Sim ou não? Fala forte. Não. Por quê? Porque ela é pequena demais. Ela é limitada. Ainda que ela tivesse cheia, não seria suficiente para encher este vaso. Então o milagre não acontece dentro da botija. O milagre também não acontece dentro do vaso, porque não é de fora para dentro. E o foco aqui nessa história não é o vaso. O foco nessa história é a botija. Sabe por quê? Porque ela é pequena. Ela é limitada. Ela não tem tanto. Ela tem só um pouco. E sabe o que a palavra de Deus diz? 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe quem que Deus quer usar para transbordar? Bata no peito e diga eu. Uma botija pequena, limitada, não tão cheia, mas que tem fé suficiente para obedecer o derramar. Porque o profeta não diz para ela, vai lá e ora para que a botija fique cheia. E muitas vezes nós cometemos o erro e nós não fluímos no nosso chamado, nós não fluímos no nosso ministério. Por quê? Porque nós oramos assim, Senhor, eu quero ser cheio, 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 para depois transbordar. Não, o profeta não diz isso para ela, ele diz, vai com o que você tem e derrama. Sabe por quê? O milagre está na obediência de derramar. Enquanto você derrama aquilo que você tem, o Senhor faz transbordar. Ah, queridos, é na obediência de ir com aquilo que já está disponível. A unção você já tem. Ah, queridos, você tem mais do que o suficiente para transbordar nessa cidade. Amém? E a unção tem um propósito. E eu quero que você já fique de pé nessa hora. Porque nós oramos e pedimos, Senhor, me faz transbordar, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Mas a unção tem propósito. Qual é o propósito da unção na vida dessa mulher?
Para que ela queria o azeite? Para salvar filhos cativos. Queridos, Deus não vai derramar unção sobre você se você ficar sentado no banco. Porque o propósito não é você ser cheio para se vangloriar. O propósito de Deus é você ir com o que você tem. Eu creio que nessa noite Ele vai encher a sua botija, se ela estiver vazia, seca, enfim, não sei como está. Mas o propósito do Senhor te encher nessa noite é para que você vá e transborde sobre os filhos cativos dessa cidade. Há um propósito. Não queira ser cheio só para você sentir algo, para você contar que teve uma experiência no Combina. Não, Deus te trouxe aqui neste final de semana porque há um propósito, há uma cidade para ser conquistada e Ele quer fazer através de você. Limitado, com pouquinho. Queridos, não limite o poder de Deus. E nessa noite eu quero que você, que deseja transbordar, eu não sei o que você está fazendo nesse banco, corre aqui na frente, porque o Senhor vai fazer algo novo sobre a sua vida. Pode vir, jovem, sai desse banco, comece a rompendo com as barreiras que estão aí te segurando. Vem pra frente, levanta as suas mãos o mais alto que você pode. O mais alto que você pode, toda a igreja, levante as mãos. O tema dessa conferência é transbordar. E nessa noite você vai sair daqui cheio, para você deitar o azeite, para você transbordar sobre as vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, vem com poder, vem com unção, enche os teus filhos nessa noite, Senhor. Pai, nós sabemos que somos limitados, nós sabemos, Pai, que sem Ti nós não conseguimos, mas essa noite eu oro, pedindo uma unção fresca, uma unção de ousadia para obedecer o Teu chamado, uma unção de ousadia para transbordar nessa cidade. Oh, Espírito Santo de Deus, comece a derramar, abra sua boca, comece a pedir para ser cheio. Deus proveu fogo. Sobre nós, Espírito Santo. Deus proveu, Espírito. Clame, querido. Eu não sei em que condição você está aqui nessa noite. Eu não sei, quem sabe você chegou aqui seco, sem esperança, achando que não dá, achando que não pode. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer te dizer: eu quero te usar, eu quero te usar. Levante suas mãos, comece a sentir um fresco descendo sobre você. Deus proveu fogo. Vem, Espírito Santo. E eu sacrifício sou. Deus proveu Espírito. E eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deixa fluir, querido. enche-me, Deus, Deixa enche-me, Se você tiver Deus, vontade, enche-me, fica à vontade, querido. Deus, Se você tiver
se você tem sede, vem e beba. E rios de águas vivas fluirão do seu interior. Porque o Senhor não quer fazer de você nem botija, nem vaso. Ele quer fazer de você uma fonte a jorrar. Oh, eu vou contar até 3. Pega suas mãos o mais alto. Você que ora em línguas, prepara, prepara. 1, 2, 3, transborda. Entenda, queridos, que você não é vaso, nem botija. Você é uma fonte a jorrar águas vivas por onde você passar. Filhos cativos estão aí fora, esperando aquilo que já está em você. Começa a deitar este azeite, começa a derramar esse azeite. Eu creio que não faltarão oportunidades, e a minha oração é para que o Senhor coloque cada vez mais vasos vazios diante de você. Manda embora a timidez, manda embora a vergonha, manda embora o comodismo, manda embora tudo aquilo que possa atrapalhar, e derrama, 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 porque o Senhor quer transbordar através de você. Amém? Se você crer, comece a aplaudir o nome do Senhor Jesus, porque é